A conversa das masmorras entre Varys e Illyrio é carregada de elementos que podemos deixar passar sem perceber. À primeira vista, é um apanhado de informações sobre o que está acontecendo, nomes, eventos e planos sendo discutidos de forma relativamente direta. Mas quando olhamos com mais cuidado, percebemos uma quantidade enorme de mentiras. Hoje, vamos dissecar essa conversa e ver como isso muda a natureza da cena. Ela deixa de ser apenas uma fonte de informação sobre a trama e passa a ser também um ponto de observação privilegiado sobre Varys, sobre o que ele escolhe dizer, sobre o que ele omite e o que isso pode indicar em relação às suas intenções. Se essa proposta te interessa, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse canal. Antes de entrar no conteúdo da conversa, vamos primeiro falar de como ela aparece. A cena faz parte do capítulo Arya 3, que está mais ou menos na metade do primeiro livro da série. Nele, Arya está praticando os ensinamentos de Syrio Forel, perseguindo gatos pela Fortaleza Vermelha e acaba indo parar nas masmorras. Ao se esgueirar pela sala com os crânios de dragão, ela acaba percebendo que não está sozinha. Distinguiu dois homens. Suas sombras se contorciam contra os lados do poço, altas como gigantes. Conseguiu ouvir suas vozes ecoando pela chaminé acima. Sorrateira, silenciosa como uma sombra, Arya testemunha uma conversa entre alguém que parece um guarda e um estrangeiro gordo. A forma como ela se movimenta, e até como consegue ficar totalmente imóvel quando os homens passam por ela sem notá-la, nos mostra o que Arya tem aprendido com Syrio. A passagem também indica que ela talvez tenha um talento natural para esse tipo de coisa, dado que ela não tem nem tanto tempo de treinamento assim. Outra coisa que podemos notar é como ela é observadora. Mesmo com pouca luz, ela consegue perceber detalhes da aparência dos dois personagens. Ela nota que Illyrio se move com a leveza de um dançarino de água, e apesar de não identificar Varys, ela percebe que há algo de familiar nele, algo que seu pai não é capaz de fazer, mesmo com sua maior convivência com o eunuco. Diferente de Arya, o leitor é capaz de identificar esses personagens graças às suas descrições em outros capítulos. Nesse momento, podemos perceber como a perspectiva de Arya influencia a compreensão da cena e o que ela pode vir a fazer depois. Outro exemplo disso é quando Arya entende que o bastardo citado na conversa poderia se tratar de Jon Snow em vez de Gendry, que ela ainda não conhece. Essas lacunas de compreensão são inerentes ao uso da focalização interna, o que nos faz levantar suspeitas a respeito da confiabilidade da narração da história. E da mesma forma que Arya não é capaz de entender tudo o que está acontecendo, o leitor também não tem todas as informações necessárias para uma compreensão total da conversa. E se nem a narração é confiável, como vamos saber se o que é falado ali é confiável? Dessa perspectiva, o que aparece ali deixa de ser só uma sequência de informações soltas, porque ao organizar o que está sendo dito, algumas coisas começam a se destacar, o que parece fazer sentido, o que entra em conflito com o restante da história e o que talvez nunca tenha sido verdadeiro para começo de conversa. Se você acha que esse tipo de conteúdo merece chegar em quem também gosta das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa um like, se inscreve no canal e já deixa um comentário sobre o que você acha dessa cena. Se a gente começar a separar os elementos da conversa, a primeira coisa que salta aos olhos é a quantidade de informação condensada em tão pouco espaço. São nomes, eventos, planos, e parece estar tudo misturado. Algumas dessas coisas são relativamente fáceis de entender e de confirmar. A conversa cita de maneira clara alguns fatos, personagens que existem e eventos que já conhecemos como a captura de Tyrion e a gravidez de Daenerys. Há também algumas outras coisas que podemos confirmar muito rapidamente em capítulos seguintes. Esse grupo de informações parece funcionar como um alinhamento, meio que uma recapitulação e estruturação do estado atual das coisas para o leitor. A passagem faz isso ao apresentar de maneira bastante óbvia elementos sobre a investigação de Ned a respeito da morte de Jon Arryn, da tensão crescente entre Starks e Lannisters e da futura invasão do Khazad e Drogo. Ela também estabelece de maneira clara uma relação de Varys com Illyrio e de um plano entre os dois, plano esse que precisa de uma guerra em Westeros, mas não agora. Podemos ver que Illyrio confia bastante nas habilidades de Varys, inclusive fazendo referências ao uso de magia e atribuindo a Varys a responsabilidade, ou pelo menos algum envolvimento, na morte de Jon Arryn. Também aprendemos aqui que Illyrio tem participação tanto no financiamento de Varys, quanto no fornecimento de seus passarinhos. Essa função de desenhar o panorama de Westeros é também aparente quando se fala que Lysa e Stannis estão fazendo em suas sedes, bem como dos planos de Renly com os Tyrell. E para além do jogo político, somos apresentados às passagens secretas da Fortaleza de Maegor e vemos que Varys as utiliza com bastante confiança. Porém, ao olhar com mais atenção, essa ideia de alinhamento com o leitor não se sustenta por si só. Com a presença de tantas informações verdadeiras, o leitor pode ser levado a acreditar que o que é novidade também seja verdade. No entanto, vários elementos da conversa são postos em dúvida quando complementados com o que lemos em outros capítulos. Alguns desses elementos são apenas isso, dúvidas, enquanto que outros são mentiras deliberadas. A ideia de que Varys é alguém ainda menos confiável do que normalmente se pensa surge antes que possamos ouvir a conversa em si. Arya percebe duas grandes sombras, altas como gigantes. Essa é uma imagem sobre ilusão e poder que se repete ao longo da série.
ela é apresentada pela primeira vez em Jon 1, quando o bastardo conversa com Tyrion durante o banquete, e bem mais desenvolvida em Fúria, com a resolução do enigma proposto por Varys. O poder é uma sombra na parede, Varys murmurou. Mas as sombras podem matar. E muitas vezes, um homem muito pequeno pode lançar uma sombra muito grande. Isso contribui para a construção de uma imagem do Mestre dos Sussurros fundada em ilusões e que sua atuação na política de Westeros é também atuação teatral. A Aranha tem o costume de se apresentar como alguém menos competente do que realmente é, fingindo incompetência, inocência ou ignorância. É algo que ele faz repetidas vezes ao longo da história. E aqui, isso não é diferente. Só que Illyrio sabe do que Varys é capaz, ou pelo menos tem uma melhor noção de suas capacidades do que os demais personagens. Na primeira fala completa do Eunuco, ele diz que não sabe o que Ned fará quando souber da verdade sobre os filhos de Cersei e que haverá conflito independente do que ele possa fazer. Ora, Varys sabe exatamente o que Ned irá fazer. O Nortenho é possivelmente a pessoa mais previsível na corte. Além disso, Varys está contribuindo ativa e diretamente para que o conflito estoure, direcionando a investigação de Ned e agindo em parceria com Mindinho na trama da mentira a respeito da adaga usada no atentado a Bran. Outro exemplo desse tipo de atuação é quando ele fala sobre os planos de outros personagens. Como acreditar em uma pessoa que tem acesso a um informante no círculo próximo de Daenerys, no meio de outro continente, quando ela diz que o Senhor de Pedra do Dragão e a Senhora do Ninho da Águia estão fora de seu alcance? Da mesma maneira, ele diz que Margaery Tyrell é maleável, algo que veremos na sequência não ser bem verdade. Isso pode ser contestado na mesma fala, quando ele entra nos detalhes dos planos de Loras e Renly a respeito da moça. Como é que alguém com nível de infiltração que permite saber o que Loras escreve a seu pai não saberia que Margaery está sendo muito bem treinada para ser uma operadora política competente? Ainda que nesse momento ela seja muito nova, mais pra frente vamos ver Margaery preocupar a experiente Cersei, e para atingir esse grau de maturidade e de agência, ela precisaria ter sido muito bem treinada por anos. E isso não é algo que escaparia do radar de Varys. A extensão dessa rede de informação trabalha contra sua tentativa de se mostrar menor do que ele é de fato. E essa extensão é percebida quando ele fala sobre a captura de Tyrion, uma informação que ele fica sabendo cedo demais. Se Oren tiver realmente ido diretamente falar com Ned, como ele diz, Varys teve acesso a essa informação de alguma outra maneira antes mesmo que o patrulheiro chegasse à capital, seja por um corvo, seja por algum tipo de magia. Aliás, a magia é algo mencionado algumas vezes nessa conversa. Ainda que Illyrio esteja possivelmente falando de magia no sentido figurado, esse é mais um elemento que liga a atuação de Varys à ideia de ilusão. Se ele está sempre usando essa estratégia de se diminuir diante de seus interlocutores, por que ele não desmente Illyrio a respeito de seu envolvimento na morte de Jon Arryn? Isso me leva a crer que ele tenha de fato algum envolvimento. Essa ideia é reforçada quando descobrimos uns livros à frente como esse assassinato aconteceu de verdade e que juntamos isso ao que sabemos sobre a cooperação de Varys e Mindinho. Ainda que o envolvimento na morte em si não possa ser provado, apesar que ele sabe até qual veneno foi usado, a cooperação entre os dois membros do Conselho é comprovada de outras maneiras, evidenciando a falsidade de outras informações. Ele não desmente nenhum ponto da narrativa de Mindinho, nem dá informações complementares que pudessem lançar alguma dúvida sobre ela. Por exemplo, o fato de que Tyrion nunca aposta contra a própria família. Essa é informação de conhecimento geral, que Ned inclusive pôde observar durante o torneio. Essa informação sobre Tyrion é algo muito básica e não teria como passar despercebida por Varys. Ao olhar para as mentiras de Varys, percebemos que essa conversa parece nos informar muito mais sobre ele do que sobre o que está acontecendo em Westeros. Ele manipula a percepção que os outros têm sobre seu poder, seu conhecimento e sua agência. Assim, a pergunta real que devemos fazer não é se ele está mentindo, mas sim a serviço de quê? Depois de olhar para essa conversa, podemos nos perguntar por que ele mente. Por que essas mentiras não parecem gratuitas? Elas não servem como ferramenta pontual apenas para proteger sua reputação, nem para escapar de constrangimentos momentâneos. Elas parecem servir para influenciar decisões, acelerar conflitos e esconder alianças. Os acontecimentos ao redor dessa cena apontam para uma progressão calculada da instabilidade entre as grandes casas. Vamos relembrar o que aconteceu de verdade. Catelyn viaja em segredo para Porto Real para encontrar seu marido e lhe mostrar a adaga. Em vez de facilitar um encontro discreto com Ned usando seus métodos de disfarce e as passagens secretas da Fortaleza Vermelha, Varys faz com que seu primeiro contato em Porto Real seja com Mindinho. Isso contribui para a construção de uma imagem de aliados confiáveis e facilita para que Ned Stark baixe a guarda, principalmente em relação a Petyr Baelish. Uma vez que a notícia da captura de Tyrion chega a Varys, ele esconde a informação do rei e do conselho, mas de alguma maneira, Jaime fica sabendo da notícia em uma janela de oportunidade muito estreita, em um momento propício para uma emboscada contra Ned na saída do bordel. Isso reforça a ideia de que o conflito em Stark e Lannister não é acelerado de qualquer forma. Ele progride de maneira bem estruturada, cada passo acontecendo de maneira bem controlada e de acordo com um fluxo de informação bem administrado. A atuação de Varys na construção desse conflito nos obriga a reavaliar o funcionamento de sua aliança com Illyrio.
Se o plano dos dois precisa que a guerra seja atrasada, por que motivo Varys está acelerando o início da guerra? E por que ele diz para Illyrio tentar apressar as coisas do seu lado? Nesse momento da história, somos levados a acreditar, reforçados pela menção a Khal Drogo e Daenerys, que se trata dessa invasão, possivelmente para instalar Viserys no Trono de Ferro. Mais tarde, descobrimos que eles têm um outro plano. Porém, independente de que plano estiverem falando aqui, uma coisa é quase certa. Se uma invasão acontecesse antes de haver uma guerra aberta em Westeros, ela seria um ingrediente passível de unificar os 7 reinos, e talvez não fosse o caso de querer acelerar a invasão, já que um continente dividido, exausto e desacreditado, seria terreno muito melhor para a chegada de um salvador cuidadosamente preparado. Assim, podemos suspeitar do comprometimento de Varys com a causa do jovem Griff e que a relação com Illyrio talvez seja menos simples do que parece. Finalmente, precisamos pensar a respeito de sua relação com Mindinho. Apesar de todo o seu discurso indicando um afastamento de Mindinho, desconhecimento sobre seus planos e do jogo teatral que os fazem parecer rivais na corte, essa é a aliança que melhor se sustenta quando confrontada. Isso não significa necessariamente que Varys e Mindinho compartilham os mesmos objetivos finais. Eles podem até querer coisas muito diferentes. Mas, nesse momento da história, ambos parecem se beneficiar da mesma matéria-prima: a desconfiança, a ruptura entre as grandes casas, enfraquecimento institucional e conflito crescente. Ou seja, ainda que talvez não sejam aliados no sentido pleno, há sinais de convergência tática ou pelo menos que Varys pode estar usando Mindinho ou vice-versa. Talvez essa cena nunca tenha sido apenas sobre 2 conspiradores comentando eventos recentes. Talvez estejamos vendo algo muito mais relevante: um agente político experiente trabalhando para criar uma crise necessária para um projeto que ainda não conseguimos enxergar por completo. Isso muda completamente a forma como lemos Varys no restante da série. Ao revisitar essa cena, percebemos que ela não entrega apenas informações sobre Westeros. A conversa nas masmorras costuma ser lembrada pelo que revela sobre a trama naquele momento, mas talvez seu aspecto mais interessante seja outro. Estamos vendo Varys em funcionamento. Essa conversa expõe seu método de manipular a percepção, de esconder a agência e de influenciar conflitos sem parecer responsável por eles. Isso faz com que a cena deixe de ser apenas um diálogo curioso ouvido por Arya e passe a funcionar como uma das principais janelas para entendermos quem Varys realmente é. Não necessariamente de maneira exaustiva, mas orientando nossa perspectiva em relação às suas falas. Essa nova lente não muda só essa cena, mas como enxergamos de praticamente todas as suas aparições ao longo da série. Em vez de questionar a veracidade das suas falas, passamos a nos perguntar o motivo dele ter escolhido dizer exatamente aquilo e o que ele não está dizendo. Se você tem algo a acrescentar a essa conversa, se achar que eu esqueci de alguma coisa ou que eu estou viajando, deixa aí um comentário. E se você achou essa análise interessante, queria te pedir para curtir e se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar em mais gente. Eu sou Bruno e em breve estou de volta com mais comentários sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Até mais!